Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo falaremos sobre o sistema predial de água quente, com base na NBR 7198 de 1993, que é titulada por Projeto e Execução de Instalações de Água Quente. Bom, o sistema predial de água quente tem por finalidade conduzir água aquecida através de condutos até os pontos de utilização. É primordial que o profissional execute o projeto considerando as situações que promovam a correta condução deste fluido até o ponto de utilização, garantindo o conforto térmico do usuário. Dentro do sistema predial de água quente, temos três modalidades, sendo ela o sistema individual local, que produz água quente para um único aparelho ou no máximo para aparelhos do mesmo ambiente, e que não existe a necessidade de uma rede de tubulações para água quente, visto que os aparelhos estão geralmente nos ambientes em que são utilizados. Em segundo, temos o sistema central privado, que produz água quente para todos os aparelhos de uma unidade residencial. Para esse sistema de aquecimento, deve haver uma prumada de água fria exclusiva, com dispositivo que evite o retorno da água do interior do aquecedor em direção à coluna de água, tal como o sifão térmico. E o terceiro e último, temos o sistema central coletivo, que produz água quente para todos os aparelhos ou unidade da edificação. O aparelho de aquecimento é normalmente situado no térreo ou subsolo. É recomendado quando não há rateio na conta, como em hotéis, hospitais, clubes, indústrias e etc. E quando se tratamos de temperatura da água, vale lembrar que depende do uso a que se destina e que também nos pontos de consumo poderá ser feita uma dosagem com água fria para obter temperaturas menores. E aqui temos alguns exemplos de temperatura, entre eles como os hospitais e laboratórios, de 100 graus Celsius ou mais, lavanderias de 75 a 85 graus Celsius, cozinha de 60 a 70 graus Celsius e uso pessoal e banhos de 35 a 50 graus Celsius. Já os materiais e equipamentos usados nesse sistema, temos 4. Dentre esses, o cobre, que é o primeiro metal utilizado pelo homem. O cobre representa uma descoberta fundamental na evolução humana. Pode ser utilizado nas diversas fases tecnológicas pelas quais o ser humano passou. Ele apresenta custo elevado, mas uma vida útil bastante longa, e o limite da temperatura fica acima do mínimo normalmente exigido. Já o ferro apresenta custo elevado e mora menor do que o de cobre. Devido às incrustações e corrosões, pode apresentar vida útil mais reduzida se comparada ao cobre. A instalação requer isolamento térmico e as juntas são rosqueadas, exigindo mão de obra especializada. Temos também o CPVC, termoplástico semelhante ao PVC, porém com maior percentual de cloro. O policloreto de vinila clorado é o material que o apresenta o menor custo. Ele apresenta vida útil longa, baixo coeficiente de dilatação e baixa condutividade térmica, o que dispensa o uso do isolamento térmico. As juntas são soldáveis, exigindo mão de obra especializada. Além disso, a principal limitação quanto ao uso do CPVC é o limite de temperatura, que é de 80 graus Celsius, o que exige a instalação do termoválvula com termoelemento. E por fim, temos o polipropileno, como quarto material, que é uma resina cujo principal componente é o petróleo. Por sua versatilidade, apresenta várias aplicações, e dentre elas se destaca o uso das instalações de água quente. Sua instalação é relativamente fácil, sendo as conexões e emendas soldadas por termofusão. Mas espera aí, vale lembrarmos que essas instalações exigem de nós alguns cuidados, e aqui separamos alguns, como garantir o fornecimento de água de uma forma contínua, em quantidade suficiente à temperatura controlável. Também, preservar a potabilidade da água, proporcionar o nível de conforto adequado aos usuários e racionalizar o consumo de energia. Agora partindo para o lado dos equipamentos, temos os coletores, que é um sistema de aquecimento geralmente que possui mais de um, ligados em paralelo por um armazenador térmico de cobre ou inox, e tubos de PVC para a condução do calor. Os coletores dividem-se em dois grupos. Esses
sendo os coletores planos fechados e abertos e os coletores tubulares a vácuo. Os principais componentes de um coletor plano fechado são a caixa externa, isolamento térmico, a flauta, aletas e cobertura. A principal diferença entre o coletor plano fechado e o aberto é que o aberto não apresenta caixa externa, cobertura e isolamento térmico, sendo menos eficiente no aquecimento da água e temperaturas mais elevadas. Já o segundo modelo, sendo eles os coletores tubulares a vácuo, apresentam como seus principais componentes os tubos, o cabeçote e a estrutura. Já a posição dos coletores deve estar conforme especificada na etiqueta, afixada no produto. Os coletores deverão sempre ser instalados direcionados para o norte geográfico. Caso não disponha dessa orientação, uma bússola simples será de grande ajuda nessa tarefa. A inclinação dos coletores em relação ao plano horizontal deve ser determinada adicionando-se 10% à latitude do local. Por exemplo, um coletor instalado na cidade de São Paulo, onde a latitude é de aproximadamente 23%, deve ser inclinado com aproximadamente 33%. E por fim, falaremos sobre os boilers, que é um tanque que pode aquecer a água ou apenas receber a água quente de outros equipamentos. Ele armazena água como uma caixa d'água, porém tem a capacidade de mantê-la quente. Nos boilers, temos 3 tipos, sendo eles o boiler a gás, que é um equipamento que se utiliza do gás como forma de combustível para aquecer a água. O boiler a gás aquece e armazena água para distribuir a todos os pontos de água quente do local que foi instalado. Em segundo, temos o boiler solar. Essas placas, também conhecidas como coletores solares, são responsáveis por captar o calor do sol e transferir para a água. Essa água fica no interior das tubulações de cobre. Já o boiler é responsável por armazenar e manter essa água aquecida. E por terceiro e último, temos o boiler elétrico, que pode ser colocado em qualquer lugar onde chegue tubulação de água fria, quente e eletricidade e que tenha bom espaço. O boiler, não só elétrico, costuma ser um equipamento grande, tendo a capacidade desde 30 litros até 5.000 litros. E é isso aí, pessoal. Paramos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo explicativo sobre a NBR 7198. Obrigado.